Boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, neste dia 5 de novembro, para todo o estado do Rio Grande do Sul, ou seja, ficaremos juntos a partir de agora. Com saudades do final de semana, até a segunda-feira, a gente sempre sente um pouco. Eu sei que vocês sentem um pouco mais, né? Porque a gente gosta de um descanso também. Agora, quem não está descansando são, efetivamente, não poderia ser diferente, os novos governantes, os governantes eleitos, em especial o presidente eleito Bolsonaro. Ele chegou a cortar o cabelo 2 vezes esse final de semana. Eu acho que num cabeleireiro oficial, enfim, que ele tinha que cortar, ou que, enfim, e aquele dele de sempre, que cortava o cabelo desde menino, desde guri, enfim. E ele foi à igreja, como ele vai todos os finais de semana, né? E naquela cena da igreja, que ele foi como ele é efetivamente, e a esposa dele também, a gente vê que ele é uma pessoa diferente de todos os outros. Ele é um político, ele é um homem que tem uma carreira de mais de 25 anos na política, enfim, 28 anos na política, mas ele é uma pessoa igual a todas as outras. E isso se percebeu nessa ida dele à igreja, onde o pastor fez uma fala e ele agradeceu e encerrou a fala. Obviamente não se poderia esperar diferente, que é o que ele tem que dizer cada vez mais, que ele vai governar o Brasil para todos os brasileiros. Ele é uma pessoa simples. Simples, exatamente. E ele é simples mesmo. Exato, não é teatro. Não é no jeito, porque ele sempre falou igual. Talvez até por essa razão ele não meça e não mediu muitas vezes o que ele disse, né, Marlon? Não foi entendido. Eu conheci o Bolsonaro no Rio de Janeiro, desde a época que ele foi vereador no Rio de Janeiro, esses dias eu comentei com uma pessoa. Para chegar a ser vereador no Rio de Janeiro, tem que ser uma pessoa comum, né? Para ser vereador eleito na cidade do Rio de Janeiro, especialmente como são os cariocas, né? Dados, brincalhões, etc. Se você não brincar no Rio de Janeiro, as pessoas nem vão dar bola. Hoje eu assisti entrevista para o Datena, na Band. O Datena muito bom, é um grande jornalista. Datena tem personalidade, fez perguntas incisivas. Bolsonaro, ele saiu de todas as perguntas, radiante, com respostas precisas, dando dados, desde a riqueza do solo brasileiro, desde as condições que o Brasil tem para dar a volta por cima. Realmente ele foi de uma precisão. Eu torci pela Dilma, como eu torci pela Dilma. Eu torci pelo Itamar Franco, eu torci pelo Lula, eu torci pelo Fernando Henrique, eu torci pelo Collor, torci por todos aqueles que ocuparam a presidência. E não seria diferente eu deixar de torcer pelo Bolsonaro. É o bem do país. Eu tenho que pensar no nosso país, nas pessoas que estão desempregadas. E ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, que eles computam como se estivesse trabalhando quem recebe Bolsa Família. Tá errado isso aí, né? Porque essa Bolsa Família é um trabalhador, não é um trabalhador. Não, ao contrário. Isso é uma assistência social. Ele diz que quer mudar esse tipo de coisa, que ele acha simplesmente ridículo, que nós temos mais do que o dobro, ou sei lá quantos milhões de pessoas desempregadas. Se você tirar quem recebe Bolsa Família, quem está em torno de 10 milhões de pessoas. E vai somando assim, quer melhorar o Bolsa Família, tirar das pessoas, vereadores, por exemplo. Acho que dar para quem tem que... Sim, quem precisa em realidade. Quem precisa em realidade. E falou sobre a criação de trazer de Israel a tecnologia para a dessalinização da água, né? Ao contrário do velho Chico, do Rio São Francisco. Estão matando o rio, né? Então, eu achei fantástica a entrevista, preciso, conciso, como um líder de governo, um chefe de Estado, tem que ser a minha opinião. E o que vocês acharam do encontro dele com o embaixador italiano, ou seja, do assunto em si, que é devolver o Cesare Battisti para... Ele já na eleição disse. Ele já disse, mas o Marlon levantou algumas coisas. Que não poderia extraditar, Marlon. Não, porque tem um filho brasileiro, mas essa sentença é anterior. É anterior. Né? Então pode-se provar que ele usou desse artifício para permanecer no Brasil. Porque o tribunal já tinha dado... Na verdade, o tribunal foi uma longa história. Foi uma longa história. Vamos rever. Né? É o de 1970. Tu queres reportar? Não, pode falar. Não, foram 4 assassinatos em 1970. Em 1993, ele foi condenado à prisão perpétua na Itália. E aí, desde então, ele veio para o Brasil. Ele veio em 2004 para o Brasil? Em 2004, desde 2004 ele mora no Brasil. E em 2007 ele foi preso. E o governo italiano pediu a extradição, mas em 2009 o ministro Tarso Genro, até então ministro Tarso Genro, concedeu refúgio político no Brasil.
o último dia do seu governo, o Lula negou a extradição. Que o tribunal tinha dado como... O STF deu a decisão para o Lula. Exatamente. Deixou a decisão nas mãos do Lula. E aí, os advogados do Battisti, em 2017, entraram também com esse pedido para impedir a possibilidade de Temer liberá-lo. E o Temer não se manifestou. Eu acho que é importantíssimo isso que ele tocou, esse assunto que ele tocou, para as relações do Brasil com o exterior e também segue efetivamente o pensamento dele, a postura dele, né? Primeiro que a Itália é um país democrático. Sim. Ele foi condenado por 4 homicídios como participante, co-partícipe disso, né? Coautor, autoria, e está condenado, ele tem que respondê-la. Exatamente. A justiça da Itália, não tem nada a ver com o Brasil, tá? E 4 assassinatos, mesmo caso agora está sendo julgado lá. Foi julgado, na verdade, aquele caso terrível na Espanha. Meu Deus. Daquele rapaz que matou... Está sendo julgado, né? Na verdade, o júri já entendeu que ele deveria ser culpado, a prisão perpétua, mas agora está se esperando a manifestação do juiz sobre, então, o tema. Os advogados dele pedem uma condenação de 25 anos. Então, a gente ainda está esperando aí a decisão. Bom, ok. Então, vamos voltar para o César Battisti ou vocês já não têm nada mais para dizer? Não, isso é um bandido. Agora acho que eu tem que tenho esperar. desconhecimento do tema, mas Sim. cumpra-se a lei, né? Eu sou um legalista, para mim, cumpra-se a lei. Se a lei mandar extraditar, porque existem tratados, mas os tratados eles não são gerais. Existem tratados de país para país. E é por isso que eu estou dizendo, eu desconheço a matéria. Mas se há um tratado, cumpra-se a lei, né? E o embaixador saiu feliz da reunião. Saiu, né? Saiu feliz, Fala, Chicão. satisfeito da César reunião. Battisti eu conheço. César Battisti mostra total a cara do PT. Mostra a cara terrorista. Que o César Battisti é um terrorista e o Mani pode me Ele afiançar. foi condenado por terrorismo. Foi condenado por Terrorismo. terrorismo. Apoiar o César Battisti é apoiar o líder do Estado Islâmico. Isso aí o governo PT fez. Isso é uma mancha negra que o brasileiro tem que se livrar desse César Battisti. Tem que devolver ele para a Itália. Devolver para a Itália de qualquer jeito. Transgredir a lei. Não tem lei. Com terrorista não tem lei. O ISIS... Tem alguma lei para o ISIS, que é o Estado Islâmico, que degola as pessoas? Não tem. César Battisti tem ligações ali. Pois é. O grupo, só para confirmar, o grupo era o PAC, Proletários Armados para o Comunismo. Era esse o grupo em que ele era integrante. Que coisinhas, né? Super. Pois é, mas pode ter certeza. E o Brasil se nega a entregar. Pode ter certeza que se tiver alguma forma de entregar... O Lula era presidente do Brasil. No último dia de mandato, porque o STF amarelou, né? E aí isso que nós transferiu para o falamos presidente. No último dia de mandato, o Lula deu a canetada e foi esconder. Com certeza esse assunto será tratado pelo futuro presidente. Exatamente. E se tiver alguma forma de realmente extraditar, vai ser. Eu não Quem tenho vai ficar certeza. quicando vai ser o Tarso Genro, né? Porque o Tarso Genro fez de tudo por César Battisti. Tá, mas já deu, ele já ficou um tempo para agradar gregos e troianos. Agora vão devolver. Agora, Marna, não sei se tu chegasse a escutar e se foi agora de tarde que ele falou, o Bolsonaro, presidente eleito, em mudar a lei para autorizar pessoas a atirar em invasores de propriedades. Ele acha que se a pessoa invadir a propriedade, como nos Estados Unidos, esse o Vitorino morou lá, sabe melhor que eu. Entrou na propriedade do camarada, o camarada está armado, quem é o senhor para dar o tiro, azar, depois vamos ver o que vai acontecer. Agora, ele acha, por exemplo, quem mora numa fazenda tem que ter uma arma, ele quer dar a posse da arma e não o porte da arma. Não o porte, é isso que nós... Para ter o porte de arma, aí a legislação vai exigir uma série de condições, né? Senão... E, além de tudo, a autorização para realmente atirar se alguém invadir a sua propriedade. A segurança, bem claro, né? A segurança jurídica que ele quer dar para o... Mas isso já está previsto. A legítima defesa já é possível, né? Mas a legítima defesa não é tu teres que tu responderes à agressão de igual Sim, mas a tamanho. invasão é a agressão. Não, os dois não dá, um ou outro. Dentro da residência, não. Porque assim, invadiu a propriedade. Se atirar, eu posso atirar? Ou invadiu a propriedade, eu já posso atirar? Já pode Já atirar. pode se atirar. Quer dizer, isso é o que diz a lei. Isso. Sempre que houver um esbulho, você tem o direito de defender o seu patrimônio. O problema é que os tribunais, ao longo dos tempos, têm entendido, especialmente os tribunais superiores, que é uma reação excessiva,
Então, assim, você tem 50 vagabundos com facão na mão invadindo teu terreno. Você sozinho com uma espingarda na mão. Você não pode atirar, você tem que pegar um facão igual e partir para cima deles, 50. Quer dizer, quem julga isso, julgou e formou o julgado totalmente débil mental. Porque como é que alguém vai se... É a história do governador do Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro está mandando atirar vagabundo que está com um fuzil na mão, dando tiro para cima e comemorando. Aí tem gente dizendo que é um abuso de autoridade. Hoje o helicóptero da Globo... Aí fala em flexibilizar a lei do desarmamento. Não, é perigoso o cidadão ter uma... então o cidadão de bem ter uma arma em casa é perigoso. O vagabundo com rifle na mão não é perigoso. Não, e um rifle que ninguém mais tem, nem a polícia tem, né? Não, a K-47, os Mardov, Shinichnikov, Strogonov, esse que não sabe o nome. Hoje o helicóptero da Globo foi metralhado porque ele estava sobrevoando uma das favelas. E daí todo mundo está dizendo, olha, vocês da Globo sempre foram contra agora essa situação. Então, foi a mesma coisa que eu lembrei. Eu quero chamar a atenção que o Diário Oficial da União foi, agora há pouco, nomeou a equipe de transição e temos um gaúcho, aliás, muito conhecido meu, o Paulo Ebel, faz parte... o gaúcho Paulo Ebel está fazendo nomeou parte a transição do quê? De transição do Bolsonaro. Ele vai fazer parte da equipe da transição. Esses que estão indo a Brasília, que vão ficar... da equipe do Onyx Lorenzoni. Sim, que é o ministro extraordinário. São equipes multidisciplinares de técnicos previdenciários, então, técnicos de contas, são os técnicos ligados à área de orçamento, que lidam com centros de custo, são especialistas em áreas específicas. Eu chamo a atenção para o Roberto Castelo Branco, que possivelmente vai abraçar a Petrobras. Ele tem muita experiência, já fez parte do Conselho de Administração da Petrobras, já conhece bastante siderurgia também, é uma pessoa excelente, um currículo incrível. Quando diz vai abraçar, é que vai esmiuçar. Possivelmente ele vai ser, vai fazer parte, vai ser presidente da Petrobras, tudo indica. Ele já foi colocado como um nome possível para a Petrobras, o Paulo Castelo Branco. O Roberto Castelo Branco. O Paulo Ebel é outra coisa. E ele tem realmente, assim, muita experiência. E o Paulo Ebel está fazendo parte, quer dizer, possivelmente, talvez vá contribuir com algum movimento ali dentro, bem legal. Tá, mas ele que não começa com esse papo de... Ele que não começa com esse papo de, vamos mexer no preço da gasolina, Começa com esse papo, que esse papo tá velho. Já derrubamos que estava lá por causa disso. O Roberto Castelo Branco, ele é economista da mesma turma do Guedes. Inclusive, ele tem um currículo muito parecido com o Guedes e ele realmente é um liberal. Então, está todo mundo aplaudindo, achando que ele é um cargo, que é uma pessoa bem talhada para o cargo. Ele que se comporta, senão vira Castelo Preto. Não vamos mudar de assunto. A senhora está autorizada pelo presidente eleito para divulgar essas coisas, não? Como? Presidente eleito diz que ninguém está autorizado a divulgar. Saiu no Diário Oficial da União há pouco, por isso que eu fiz questão de trazer para o telespectador. Fonte oficial. Não, eu sei. É que nós estamos numa matéria que é muito delicada e a gente trata, não pode tratá-la exatamente pela riqueza que ela tem, da maneira emocional que o Vitorino propõe. Entra 50 cara de falcão e coisa assim. Não é assim que tu vai decidir como é que nós vamos tratar a questão do armamento, né? Porque é uma coisa muito delicada. Então, a primeira questão que a gente tem que decidir, quando se fala ali da ação-reação, mudar a jurisprudência, seria o seguinte: hoje, como está, uma pessoa reage e a outra pessoa está desarmada, tu dá um tiro numa pessoa desarmada, tu acaba tendo que responder por esse excesso. Então, a primeira proposição que ele faz é isso. Se alguém invadir meu coisa, não interessa se foi o cara da pizzaria que achou que a porta estava aberta, ele entrou, tu dá 3 tiros no cara e ele morreu. Tá? Ele está autorizado a fazer isso. Tá? É com o que eu acho que não pode ser assim. Tá? Eu acho que tem que haver limites de uma coisa menos emocional. Segundo, isto não invalida que se dê porte de arma em casa para que tenha a proteção da tua propriedade. Por isso que eu digo que a gente não pode, numa matéria tão técnica, uma matéria tão emocional, misturar todo o bolo. O Bolsonaro... Todo o bolo nessa questão. Essa é a segunda questão que eu quero trazer. A terceira, a gente já tocou um pouquinho, vai precisar mudar a legislação, sim, vai precisar mudar a legislação para poder atirar lá de cima numa pessoa que não esteja agindo, embora, dona Magda, nós estamos começando pelo fim.
E eu queria que nós tratássemos do meio. Por que que aquelas pessoas estão lá? Por que nós jogamos brotões e brotões de pobres que com 14, 15 anos estão no tráfico? Se nós matarmos um, eu não tenho a mínima dúvida, em menos de 1 hora está reposto, terá outro e terá outro. Porque as causas que levam essas pessoas, nós precisamos trazer, nós precisamos enfrentar. E é isso que nós temos que trazer, começar a chegar elementos. A prioridade é evitar. Exatamente. Não é dizimar, porque daqui a pouco o Brasil vai ter um número de mortos que nós vamos virar notícia no mundo. A gente já é, né? Quase no número de guerra. Mata fuzila lá de cima. Fuzila 100 lá de cima num dia. Tá, que ótimo, nós vamos tudo achar, estava tudo com fuzil. Mas nós não vamos imaginar que no outro dia não vai ter lá. É verdade. Né? Porque aqueles morros estão cheios de coisa. Então, nós precisamos... Aquele não vai estar. Talvez não. Aquele não vai estar outro. Aquele não vai. Gustavo, mas ele se renova. O que está baixando é a idade. Antes o delinquente tinha 20, depois 19, 18. Hoje já estão recrutando meninos de 12, 13 anos. Vai, aí não dá para baixar para 12 de menor idade penal. Este é um problema. Esse é o problema. Sim. Eu acho que os problemas têm que ser tratados concomitantes. Nós estamos tratando achando que o extermínio vai resolver. E não vai resolver, pessoal. Eles sempre têm uma saída. Ruim, eu vou dizer, o extermínio, como diz o Gustavo, o que morreu não vai voltar lá, mas vai ter outro que vai fazer a mesma maldade, se nós não enfrentarmos a causa. Eles se reproduzem rapidamente, parece que estão em cativeiro. O enfrentar a causa vai uma geração. Não vai conseguir enfrentar a causa em 1 ano, 2 anos, 5 anos. Vai 20, 30 anos. Então tem que tomar uma medida punitiva para esse tempo aí. Sim, ok. Mas eu não estou discordando. Estou dizendo que não são excludentes. Eu estou dizendo que nós, por enquanto, estamos tratando só da ponta. Nós precisamos enfrentar a causa disso. E é tão grave que hoje, no Rio de Janeiro, um menino de 14 anos foi para uma praça, a mãe estava em frente a essa praça trabalhando e ele perguntou: mãe, eu posso ir até a praça ler o meu livro? A mãe olhou e disse assim: vai, meu filho, que eu tô de olho. Ele foi, sentou num banquinho, começou a ler o livro. De repente, ela começou a escutar troca de tiros entre policiais e bandidos. Ela se voltou para a praça e o filho tombou. Quando o filho tombou, ela saiu correndo. Ela foi até a praça, agarrou o filho para os braços. O menino olhou para ela chorando e dizia: mãe, eu não quero morrer, mãe, eu não quero morrer, me ajuda. Fala com Deus que eu não quero morrer. E o filho morreu nos braços dessa mãe porque estava numa praça lendo um livro. Isso é que tem que acabar. Isso é que tem que acabar. Mas certamente atirar num vagabundo com rifle é uma violência, né? Isso está violência. Não, o Rucha está fazendo, tá trazendo, exatamente, está trazendo para a bancada que a questão talvez tenha que ter um regime, extraordinário, está com um fuzil na mão e mas ele tem razão de que não adianta apenas tu combateres um lado e esquecer de um outro lado, porque daí é tapar a ação tem que ser multidisciplinar. Exatamente, ela tem muitas, coisas para se analisar. Mas vamos ficar atentos ao que o Chicão disse. Esse processo vai levar anos. Porque tem um componente social, componente econômico, tem um componente cultural. Mas sabe vai mudar? Sim, a gente sabe que tem que mudar. Por exemplo, Gustavo, a gente fala em controle de natalidade. Mas o cara que está com vocês são contra. Mas o cara que está com rifle amanhã lá. Mas depois são a favor de exterminar com 14, 15 anos. Se nós tivermos um controle de natalidade, esse menino com 14, 15 anos... Eu concordo com o problema estrutural. Isso que é uma questão estrutural que eu falo. Sim, mas eu concordo com o problema estrutural, só que o problema estrutural vai levar anos para se modificar e tem que ser implementado. Mas o cara que está com rifle hoje, ele está com rifle amanhã para atirar também. São coisas que eu acho que vão andar paralelas. Tem que andar paralelas. Eu já escutei o Bolsonaro falar e eu acho importante, ele foi questionado no investimento em universidades. Ele diz assim: a minha prioridade será o ensino básico, ensino fundamental, porque é dessas crianças também que a gente terá um grande futuro, porque se a gente ficar investindo só numa universidade e as pessoas chegarem sem base para essa universidade, também não adianta nada. E com relação ao controle, isso a gente já tem, né? E com relação ao controle da natalidade, realmente é o que acontece, entendeu? O SUS chega para dar um anticontraceptivo que é bem importante, que é o DIU para as meninas. E aí tem gente que acha ruim.
Não, né, gente? O SUS está oferecendo para botar um contraceptivo eficiente, que é o DIU, que é cerca de 90% de eficiência, que tu esquece, tu fica determinado tempo, e as pessoas reclamam. Então, assim, realmente o Ruschel tem razão nesse sentido. Então, vamos falar de controle da natalidade? Vamos falar de controle da natalidade. Não dá para ter filhos, 5, 6, 10 filhos, não dá. As pessoas que já têm um poder aquisitivo já têm dificuldade, as pessoas com menor poder aquisitivo têm mais dificuldade ainda de cuidar, de dar atenção e também de dar uma vida para essa pessoa. E também não tem mais, não vê mais aquelas famílias assim com 6, 8 filhos, por essa razão. Por essa razão, exatamente. Mais rico de ser. Esse teu assunto que é muito pertinente, o Marne pode me afiançar. César Luiz Gaviria foi o cara que pacificou a Colômbia. Só tem duas chances. Uma, negociar com o narcotráfico, sentar na mesa, negociar, tipo, você se entregue, cumpre uma pena e depois se integra à sociedade ou extradição para os Estados Unidos. Não existe outro termo, não tem outro termo. Não tem, porque ele é maior que o Estado até. E assim a Colômbia voltou a ser um país que cresce muito mais que o Brasil. E entregar para os Estados Unidos todos os traficantes. Aquilo que você falou. Ou negocia. Teve alguns do cartel de Medellín, que nem a família Ochoa, negociou. Pablo Escobar não, foi para o enfrentamento e deu. E morreu. E se caso não aprovem uma medida assim com a redução da maioridade, eu acho que tem que se aprimorar as medidas socioeducativas para essa faixa etária. Eu acho que tem que ser mais dura, mais rígida. Nós estamos num processo de degeneração da estrutura social e para doenças graves é preciso remédios fortes. Exatamente. Se alguém me perguntasse no decorrer de um equilíbrio social, tecido social equilibrado, pena de morte, redução da maioridade penal, não, vamos ver, vamos adaptar, vamos ver o que é possível. Mas no estado que o Brasil se encontra, um país tentando fugir do socialismo, hoje eu ouvi a ex-presidente do STF, dona Carmen Lúcia, dar uma entrevista. Mas o que é isso, dona Carmen Lúcia? Porque os direitos sociais, porque o cidadão não pode regredir, porque não sei o quê. Sabe, umas bobagens assim, completamente fora de controle. Essa gente vive em palácios. Ela vive. E fora de contexto. Ela gosta da palavra. Fora do contexto brasileiro. Outra coisa. E não foi Vocês viram a prova do Enem? Não. Eu li toda a prova do Enem. Meu Deus do céu, o que é isso? Essa prova do Enem já acha uma porcaria, uma bobagem, não serve pra nada. Avaliar o ensino. Não precisa avaliar, eu vou dizer pra vocês qual é o nosso lugar. Último, nas Américas, ao lado do Suriname. E olha, o Suriname tá, esse é o nosso lugar, tá? Avaliar o ensino. Gastamos milhões, enchemos o saco de estudantes na fase de estudar para vestibular, para passar em universidade. Aí tem que prova do Enem, fila, inscrição, internet, paga. Pra que essa bobagem, gente? Pra que essa papagaiada? Vocês viram a prova? Beijo gay, linguagem de travestis, não sei o quê. Para que estudante de 16, 17 anos tem que fazer prova de ciências sociais, filosofia, psicologia aplicada? 16, 17 anos tem que estudar matemática, amigo. Português, tem que estudar química, física, biologia. Tem que estudar isso. Não é professor fazendo proselitismo na frente e citando pensadores de esquerda. Eu estudei o SPB. Mas eu concordo contigo no que tange ao conteúdo. Ok, mas no tocante ao Enem, eu acho muito inteligente a proposta, porque assim propicia que estudantes de todo o Brasil possam aplicar para a universidade que mais lhe convir. Uma USP da vida. Antigamente, aqui a gente ficava restrito às universidades locais, a federal. Hoje não, os nossos melhores candidatos já vão estar concorrendo à USP. E assim também a concorrência vem para cá. Muitos paulistas estão nas nossas universidades. Porque se a gente eu acho errado. Me permita discordar, eu acho errado. Quem quer passar na USP, vai fazer a prova na USP. Quem quer passar na URGS, vai fazer a prova na URGS. Aí viram um processo. Sim, mas como é que eu vou comparar o ensino básico e fundamental de Imperatriz no Maranhão com Caxias do Sul? Não dá. É outro universo. São outros professores, é outro preparo, é outro tecido social. A contingência do cotidiano é completamente diferente. Mas se tu fores dizer que a matemática é a mesma, o português é o mesmo... Então não tem essa questão política aparentemente. Então é o mesmo conteúdo para todos. Não, mas aparentemente deveria ser, mas não é.
Não é, você vê o seguinte... Todo nivela por baixo. Deixa a Roberta dar a opinião dela, que ela quer falar sobre isso também. Eu queria só comentar, é que vocês estão perfeitos, eu não queria nem atrapalhar tanto. Porque são duas visões, eu acho que é uma coisa legal. Na verdade, sobre o Enem, eu só recebi informações aqui, o pessoal do Rio de Janeiro está colocando que o Rio, é bem como o Gustavo está comentando, o Rio está em estado de guerra e nesse momento tem que fazer o possível para que o crime não compense. Porque essas crianças, esses adolescentes só entendem desta forma. Então, realmente tem que banir. E muitos estão... Roberta me surpreende. Tá, e o Enem ficou aonde? Não, eu só gostaria O Enem ficou aonde? Não, peraí que ela está exterminando a população primeiro. Eu estou recebendo informações... Chicão, tu tá com a noiva na bancada, Chicão. Eu gostaria de comentar que os meus amigos cariocas estão escrevendo, convidando o Dr. Ruschel para morar em São Conrado. Porque parece que ele vai mudar de ideia. Eu não queria perder a piada. Então, os meus amigos, não é... Bem na entrada da Rocinha. Estão escrevendo aqui, dizendo exatamente. Morar não dá, mas o fim de semana é de boa. Agora... Aí chega lá e diz pra eles... Vamos se organizar, para aí, o Marne. Vocês são vítimas sociais. Vamos lá. Vocês, os grandes países da Europa, incluso a Alemanha, o que eles fazem lá? Primeiro, o cidadão vai escolher uma profissão técnica para depois fazer o curso universitário. E com o dinheiro que ele ganha, se não passar em um concurso público de uma universidade pública, que lá o ensino é gratuito e tal, ele vai pagar aqui no Brasil, teria que ser paga com o seu próprio salário, vai lá e com quantas pessoas tiraram os cursos universitários, elas próprias pagando os seus cursos. Mas primeiro faz um curso técnico para ter uma profissão. Não adianta querer, vou fazer universidade, faculdade de jornalismo, vou trabalhar onde? Quer dizer, história, por exemplo, para que serve história? Então, sabe? Então isso é uma coisa de foro íntimo. A pessoa tem que ter o curso técnico, ela tem que iniciar o seu trabalho para depois fazer um curso universitário. Essa é a diferença do nosso país. Sabe que o ministro das Ciências e Tecnologia, o próximo, começou com um curso técnico. Com relação ao fuzilamento de traficantes que têm o fuzil na mão. Agora, uma coisa é certa, né, Ruxa? O primeiro que for abatido, tem certeza que um outro não fica ali no mesmo lugar Claro que o primeiro foi abatido. Isso não vai acontecer. Os fuzis vão claro que desaparecer. os fuzis eles vão continuar existindo em outros lugares, a violência vai continuar existindo, mas que vai dar uma reprimida ali nessa ostentação de que eu posso tudo, que eu sou poderoso, que eu tô com fuzil e aqui ninguém chega. Se passa o helicóptero da polícia, eu atiro no helicóptero da polícia, sabe? Se passa o helicóptero de uma emissora, eu também atiro e não dá nada. Eles vão pensar duas vezes. Tem gente aqui no WhatsApp dizendo assim, e Nova York? Nova York também vivia, tempos atrás, uma onda horrível de criminalidade. E só que realmente com uma repressão forte é que as coisas se acalmaram. Então, ninguém entrava... tem que pensar bem, não é uma coisa para decidir. Ninguém entrava no Bronx... Exatamente. Ninguém entrava no Bronx depois de 8h30, 9 horas da noite. Ninguém. E mesmo assim, mesmo durante o dia, você para entrar no Bronx tinha que entrar com alguma pessoa conhecida. Alguém conhecida, uma pessoa que fosse do bairro, coisa e tal. O Harlem... Pior ainda. O Harlem, as pessoas falam em racismo, coisa e tal, Se você não fosse negro, você era muito mal visto no Harlem. Muito mal visto. Sabe? Preconceito. Aí o prefeito lá, me fugiu o nome do... Rodolfo Giuliano. O Giuliano. Giuliano foi eleito, aí disse, olha... Tolerância zero. Tolerância zero. A lei da vidraça quebrada. Quebrou a vidraça, algema, leva pra delegacia. Vai pagar, se não pagar, vai ficar preso. Bom, aí começou aquela coisa. Direitos humanos, viu, Chiquão, que tu gosta? Direitos humanos. Perseguição aos hispanos, aos negros, Ele fez ouvido de mercador. Baixou o cacete... Gente, caiu 70% a criminalidade de Nova York. Você pode pegar metrô às 2 horas da manhã hoje em Nova York. Você esteve lá agora? Quem é que esteve lá? Teve alguém da bancada? O ano novo, que eu passei lá, na ida tem nevasco, tem táxi, aquelas coisas. De madrugada não tem. Eu voltei de metrô, do Sorro pra... Você pega metrô 1 hora, 2 horas da manhã em Nova York? Na rua. Vai para Novo Hamburgo de madrugada. Não, tu não entra no trem, tu vai ali na parada do trem, tu já fica por ali. Tu não Primeiro foi não tem nem o trem. Tá bom, também. Pra onde? Não,
tu deves ter circulado pelos lugares mais tradicionais, né? Porque tem lugares que ainda são perigosos. Mas isso tem em qualquer lugar, amiga. Aqui tem lugar que tu não pode ir também. Não, mas é que eu digo o seguinte, eu tô, por exemplo, em Toronto, que nós conversamos esses dias, eu acho que é meio unânime que tu pode passar por todos os lugares. Nova York ainda tem regiões... Não, mas tem muitos lugares. Tem bairros perigosos, não é unânime. Tem bairros assim, ó, você não pode ir para Coney Island 3 horas da manhã de metrô. Você não pode ir para Little Jamaica 3 horas da manhã de metrô. Esses bairros você não pode ir. Mas assim, depende. Se tiver eu, Chicão e o Ruxo, a gente vai. Vale. O que não pode é uma menina ou 2 meninas sozinhas. Por quê? Primeiro, porque eu, o Chicão e o Bucho, eles vão olhar e vão pensar assim: qual é o bairro mesmo? Tem um milionário, tem um pobre e tem um segurança. O centro da cidade também não é legal. Vamos falar de coisa boa, já que nós estamos falando de lugar. Mas eu só não posso. Não, o senhor não pode ir para esse lugar essa hora. Estamos fazendo conceito sobre coisas diferentes. A gente adora comparar com os Estados Unidos quando interessa. E a gente gosta muito de misturar as coisas também. Olha aqui, ó, eu me nego a comparar a polícia brasileira com a polícia americana. Não tem comparação, né? O poder que nós vamos dar, porque a marcha é inexorável, eu vejo vocês falando, eu vejo como se forma um consenso, a marcha inexorável do que está se fazendo, mas vai se dar um poder para a nossa polícia e nós estaremos juntos aqui para torcer. Sem dúvida alguma. Assim como quando a gente fala de coisas boas, e já nós estamos brigando aqui, lutando, uma hora a gente tem que descansar, né? E nada melhor do que descansar num bom colchão. E quem tem bons colchões é a Sleep Shop. E mais uma vez eu chamo a atenção para a nova linha de colchões da King Coy. Impressionante. Ela é maravilhosa e eu remeto sempre, já que nós estamos falando de Nova York, aos hotéis americanos, franceses e outros por aí, que são maravilhosos aqueles colchões. Você deita, parece que está num paraíso, esquece que está num hotel. Às vezes você dorme melhor do que quando você está na sua casa. Essa é a nova linha da King Coil. Passa exatamente essa sensação. Mas além de conhecer a nova linha de colchões, eu sugiro que você, quando for lá na Sleep Shop, também dê uma conferida na linha antiga King Coil, porque ela está com preços muito bons, são saldos, super descontos. Tem novidade com a linha nova de colchões, que acabou de chegar, mas também tem aquela ofertona, sempre tão bem-vinda, com os saldos da linha antiga. O recado aqui está dado, né? Agora você não tem mais desculpa para não trocar o seu colchão, dos seus filhos, enfim, aproveita. Final de ano tá aí, dá de presente de Natal para todo mundo, colchões novos. A Sleep Shop facilita a sua vida, porque tem estacionamento próprio, e fica na 24 de outubro, 1363, aqui em Porto Alegre. Se você quiser alguma outra informação que eu não tenha dado, quiser saber alguma coisa também de travesseiros, ou que horas é melhor, porque você pode ir da hora que abre a hora que fecha, que tanto o Rogério quanto a Denise estão lá. O telefone é 3330 1592, 3330 1592. Não esquecendo que para você sair de lá muito bem, você tem que pedir o colchão da Magda Beatriz, porque só assim você vai ser feliz. Aqui no WhatsApp, boa noite. Para cortar o mal pela raiz do tráfico, será cortar o fornecimento das drogas desde a fronteira, através do Exército, e o aparelhamento das alfândegas e containers. Cortar este fornecimento é fundamental. Manda um abraço e depois complementa, dizendo que quanto à quantidade de filhos, será com a educação escolar e os esportes. É o Nesveda que manda aqui no WhatsApp. E também a nossa telespectadora, que eu acho que agora deve estar colocando o nome, porque eu perguntei o nome dela, ela ficou meio impressionada com o radicalismo do Vitorino e ela disse que tem muitos simpatizantes do Bolsonaro na URGS, sim, e se manifestam e não são escorraçados. Ela disse que tem um filho no curso de Direito na URGS e o professor também se manifesta apoiando o Bolsonaro. Chega de opinar sobre o que não se sabe, viva a liberdade de expressão, vamos conviver com as diferenças, hello, e agora ela assinou somente B. Senhor Carlos Alberto Souza, eu vou lhe pedir mais só um pouquinho, só mais uma vez, que o senhor não mande 30 e-mails iguais para mim, por favor. Eu vou ler a sua pergunta para o Vitorino, mas eu não posso só priorizar o senhor em todos os programas. Por gentileza, eu passo um tempo aqui apagando seus e-mails. Por quê? Não, eu vou ler, Gustavo, mas ele manda 35. Sim, mas se é mal educado, bloqueia. Bom, tá, vamos, quem ia falar que eu atrapalhei. Eu comentar em abono do que essa telespectadora falou, eu entendo também que é muito de curso, porque o meu filho teve experiência, ele entrou no Direito da Universidade Federal aqui e realmente era
absurdamente politizado. Aí ele acabou não se identificando muito, foi para engenharia hoje da computação e ele falou que é muito tranquilo, é absolutamente técnico, eles estudam realmente exatas, então eu acho que depende muito do perfil do diretor da universidade permitir ser mais permissivo ou não com e também do comportamento das pessoas, isso não tem a menor dúvida. Cada um tem direito. Não vamos tapar o sol com a peneira. Mas tem, de cima para baixo. A academia está politizada. Essa senhora que mandou a mensagem sequer assinou e fala em direito. Devia digitar meu nome é fulana, o meu filho estuda, meu filho é tal, estuda direito, e não tem nenhum problema. Então vamos responder, Gustavo Vitorino, se tu me permite, a pergunta do seu Luiz Alegrete, seu Luiz de Alegrete. Ele pergunta para a doutora Carla. Com a saída do Moro, a defesa do Lula vai pedir prisão domiciliar, ou seja, o rato nem saiu e os ratos já estão por aí. Já pediram, agora é tarde. Pois é. Pediu liberdade, não é prisão domiciliar, pediu liberdade. Mas a juíza é bem também criteriosa, digamos assim, a substituta do juiz. E ela já disse que vai ser linha dura. Não, mas peraí. Eles entraram na 13ª Vara Federal de Curitiba ou em Brasília? Pois é, não sei a informação. Ele me falou que no STF. Eu também não tenho. Para que eu vou olhar aqui. Com o seguinte, com a entrada do Moro. Não, entraram agora à tarde, porque a notícia pipocou. Então, é que assim, em primeiro grau, são poucas as chances. Em segundo, pouquíssimas. Onde é que estão as chances? Em terceiro grau, com certeza. Cai na distribuição do ministro amigo, como caiu pro Zé Disseu, caiu pro Toffoli, o Toffoli soltou ele. Mas engraçado, falam que o Moro era parcial e o Toffoli tá lá e ninguém fala nada. Sem esquecendo que o juiz, embora em férias, ele tem a titularidade do processo, como nós tivemos a oportunidade de ver naquele famoso episódio do habeas corpus que aquele desembargador concedeu e depois o outro desembargador revogou. Bem lembrado. E o juiz que estava em férias voltou para o processo porque ele não pede a jurisdição do processo. Então, eu acho que seria inteligência, no mínimo, esperar o Moro tirar as férias, efetivamente se desincompatibilizar da vara para garantir que ele não vai poder intervir no processo. Não, e tem uma piadinha que tá rolando. Pode piadinha? Ai, se tu não for preso... Circulando a foto do Moro dizendo assim, a juíza, não esqueci o nome dela, ela é tão dura quanto eu e ainda tem TPM. vai ficar furiosa. A piada é essa. A piada é maravilhosa. O Moro com TPM. É o Moro com TPM. E eu gostei que é nadadora ainda, gosta de travessias aquáticas. Pois não. Eu tenho um amigo que se chama Leandro Redeu. Pois não. Esse cara é dono da terceira maior empresa de segurança privada no Rio Grande do Sul. E ele fez a segurança, a elite, ele fez a segurança do show do Roger Waters. Ele disse que em qualquer outro país europeu, o Roger Waters seria preso no show. Porque ele fez um show partidário. Ele fez em todos os lugares do Brasil. Ele botava a foto do Bolsonaro e queimava, e a foto do Trump e queimava. Aí circulou um papo lá dentro e o Leandro me disse que o PT deu uma soma vultuosa para ele, em todos os shows, fazer uma campanha anti-Bolsonaro a favor do Haddad. Não duvido. Isso é uma acusação é muito grave, né? Tem que provar, Lei Rouanet. Agora é a Lei Rouanet. Pode ser isso, é a Lei Rouanet. Mas a Lei Rouanet... É legal. Não, mas não é para isso. Mas não é para isso. Mas por que ele queimava aqui? Tá, então assim, isso aí foi uma coisa que te contaram. A gente não tem provas, não tem certeza, não ouviu em outro lugar, vamos ver. Se ele disse, vai aparecer. Deixa eu voltar ao assunto do ensino, porque eu acho que cada um aqui deu a sua opinião, o Gustavo Vitorino é muito enfático e tal, parece que é a única opinião de toda a bancada, e não é isso. A própria Luciane já entende o contrário. Estou assistindo o programa com minha filha. É para ti, Gustavo Vitorino. Estou assistindo o programa com a minha filha, estudante de Ciências Sociais na URGS, que passou no vestibular sem cursinho, sem cotas, mesmo sendo negra, oriunda da Escola Estadual Érico Veríssimo de Alvorada. E ela ficou chocada com o comentário do senhor Vitorino. Ela me perguntou: mãe, ele está dizendo que todo o meu esforço não tem valor? Eu não faço ciências sociais para potencializar ideologias idiotas. Eu faço este curso para entender a sociedade em que vivo e para contribuir com projetos, levar conhecimento e dignidade à população. Agora eu pergunto, senhor Vitorino, meu maior orgulho é minha filha ter entrado em uma universidade estudando, sem me dar custo ou trabalho algum. Todos os dias digo a ela o quão interessante e necessário é o conhecimento. E acabo de ouvir isto em um programa que assisto todos os dias.
PS. Minha filha estuda matemática nas aulas de estatística. Tem um português quase perfeito porque escreve artigos, sabe de geografia e, graças a Deus, não é uma negra desinformada, pois sabe discordar com elegância das opiniões contrárias. Tudo isso porque sabe que conhecimento é fundamental. Quem assina esse e-mail é a senhora Lucinéia Rodrigues, mãe desta menina, desta moça, que é assistente social. Ela mandou aqui o número dela no CRES, enfim, darará. Dona Lucinéia, vamos lá. Eu gostaria que a senhora está assistindo, gostaria que a sua filha também assistisse. Elas estão assistindo, por isso vamos deixar bem claro uma coisa. A sua filha é motivo de orgulho para a senhora. Aliás, é motivo de orgulho para todos os estudantes e para os brasileiros. A senhora falou que ela ascendeu a uma universidade pública sem cota, sem nada, estudando, se dedicando. Ela está fazendo um curso superior de sociologia, que é uma ciência importante. Faz parte das ciências humanas e que é fundamental para todos os cursos de relações humanas. Tanto que o curso de Direito tem Sociologia, o curso de Economia tem Sociologia, o curso de Administração tem Sociologia. Então, ela está estudando Sociologia. O problema está no fato de que eu não acho que nós devamos ter fundamentos de Sociologia no ensino básico e no ensino fundamental. Eu não acho necessário. Eu não acho necessário que um aluno, estudante do ensino fundamental, que está preparando para fazer o vestibular, estude medicina legal, porque não tem nada a ver com o estágio de aprendizado em que ele está. Eu não falei contra a universidade, o curso de sociologia, tanto que cheguei a pensar em fazer um, porque eu acho importantíssimo a gente entender o planeta e o mundo em que vivemos tal como ele se nos apresenta, como ele foi, como ele é e como ele tem tudo para ser a partir do estudo de sociologia. Então, eu não estou criticando, muito pelo contrário. Eu acho que a sua filha está estudando sociologia no momento certo, ou seja, ela está fazendo uma faculdade de sociologia. E ela, no futuro, certamente vai entender o que eu estou dizendo. Agora, eu não acho que uma criança de 14 anos, 15 anos, tenha que ter aula de sociologia e aprender ciências políticas. Eu não acho que uma criança de 14, 15 anos tenha que entender a revolução no Chile, ou que tenha que entender a Revolução Espanhola. Tá, Gustavo, deixa a gente... Posso complementar aqui a questão que o Chicão trouxe do Roger Waters? O ministro da Cultura, essa notícia é de 21 de 10 de 2018, o ministro da Cultura diz que Roger Waters recebeu 90 mil por campanha em show. Sérgio Sá Leitão publicou em seu Twitter que ato em apresentação do artista é caixa 2 e campanha ilegal. Ele disse o seguinte: Roger Waters recebeu cerca de 90 milhões para fazer campanha eleitoral disfarçada de show ao longo do segundo turno. Na Folha, chamou Bolsonaro de insano e corrupto, sem provas, claro. Disse aos fãs que não voltará ao Brasil caso ele ganhe. Isso sim é caixa 2 e campanha ilegal e tal. Foi um assunto que realmente repercutiu bastante durante os shows dele aqui. Partindo do próprio ministro, não resta dúvida. Não resta dúvida. Eu só gostaria de mandar um carinhoso beijo para essa telespectadora, a senhora Lucinéia Rodrigues e a sua filha, mas sobretudo pelo valor ao conhecimento. Que ela tem orgulho de ver a filha dela honrando o conhecimento. Parabéns, eu fiquei muito feliz como mãe, eu também honro e fico muito feliz pelo depoimento. Parabéns a sua filha. Dona Magda. Pois não, Mário Barcelos, vamos lá, vamos passar adiante. É o professor Moacir Lima que me ligou hoje, finalmente me ligou. Querida, ele mandou para mim um WhatsApp também. Sim, o professor Moacir, eu chamo ele de cabeção, contei para ele rir. Diz que uma aluna de francês, parece de francês, que disse que estava nos assistindo e passou o recado que nós mandamos aqui no ar para ele. Então nós começamos a discutir algumas coisas, entre eles o prefácio do seu livro, onde ele fala no grande romance escrito por Voltaire chamado Cândido, o Otimista, né? Um dos mais lindos romances que eu li da história desse grande escritor francês, que era Voltaire. Aí, na brincadeira para cá, brincadeira para lá, ele disse: olha, eu tenho uma frase do Eduardo Zeck que vai te interessar sobre a idade. Perguntaram para o Eduardo Zeck qual é a sua idade. Ele disse: entre 50 anos e a morte. É isso aí, porque ele tem bem mais que 50. É verdade, é verdade. Aqui, Doutor Russo. Estou recebendo uma porção de mensagens, pessoas dizendo assim, por mais filhas como a da dona Lucinéia. É verdade. Por mais filhas como essa. Mas é que eu acho que muito da questão fica em cima em que momento expor e trazer essa discussão de ciências políticas e tal. Como eu tinha comentado antes, eu acho que cabe muito às escolhas deles, né?
como o meu resolveu optar por uma ciência exata, a sociologia é fantástico, que bom que tem esses momentos. Na linha do bom caráter, foi uma notícia que nós demos a semana passada, mas eu quis entrar para dentro da notícia. Lembram aquele envelope que aquela família de catadores de lixo achou de R$ 8.700 e eles devolveram? A primeira notícia assim passa e 1 minuto depois a gente não se lembra mais. Eu fui lê-la, dona Maria, com detalhes para saber assim, que coisa bonita. Porque primeiro que a família trabalha junto e este menino trabalha junto. E aí, pegando os lixos, pegando os envelopes, daqui a pouco abriu o envelope, saltou aquela dinheirama toda, né? E aí tem um depoimento tão bonito quando eles dizem que em momento algum eles trabalharam com a hipótese de vamos ficar um pouquinho, vamos tirar aqui. Não é nosso, eles diziam como se tivessem tido um susto, assim, se tivessem recebido alguma coisa que não fosse um prêmio, né? Sim. E aí gravaram o vídeo com o menino de 14 anos e é tão bonito as reações que passaram a ter a partir dali. E ela deu um depoimento que, me permite, são 4 frases bem curtinhas assim. Quando coloquei papel na prensa, me deparei com um envelope volumoso. Fui verificar, eram umas notas e fiquei surpresa. Imediatamente a gente foi devolver. O que não é da gente, não é da gente. Olha, pessoal, que lição de vida, que coisa, a gente que se mete em debates, coisa, ver uma menina dizer assim, e eu só acompanhei porque eu fui até o final, porque eu estou torcendo que essa empresa dê um prêmio para essa família. Pois eu pensei também, mas eu acho que ele não anunciou, ele disse que o dinheiro era para pagar os funcionários. E posso te dizer uma coisa, viu o maço de dinheiro? Era assim, dinheiro bem assim, trocado com todos os valores dinheiro de nota, num atilho, assim, literalmente, e um papel que tu vê que ele rasgou assim e botou. Eu acho que não era uma empresa muito grande, acho que não, né? Mas sem dúvida alguma. Deixa eu dizer o seguinte, também para ver as coisas, a gente às vezes tem que botar um óculos, ou não é verdade? Quando a gente tem que botar um óculos, imagina se você tem vantagens. Por exemplo, você sabe que a promoção das lentes Varilux em dobro lá na Center Ótica continua. Paga-se um par de lentes e ganha o outro par, o mesmo, para visão simples ou multifocal, sendo que o simples tem filtro azul. Pois agora, nessa segunda-feira, nesse mês de novembro, nós trazemos uma grande novidade da Center Ótica. A grande novidade são as lentes Round Stock Duo, que é a melhor lente que existe no mercado e que agora lá na Center Ótica também vale a mesma promoção. Você faz um óculos, opa, esqueci de botar os meus, por isso que eu não estou enxergando direito. Paga um par, ganha o outro par de lentes. Você tem que seguir o caminho, né? Consulte seu oftalmologista e depois, com a receita, você corre para a Center Ótica, que fica no Mãe de Deus Center, da Carlos Gomes, na Avenida Soledade, 565. E você se estacionar ali no estacionamento à direita, quando você chegar, você ganha 1 hora de estacionamento grátis em compras, é óbvio, né? Não vai me estacionar lá e depois querer... eu passava por aqui, a Magda disse que tem estacionamento. Dá uma chegada lá, vocês viram essa pequena amostragem que eu estou fazendo de óculos aqui? Pois é, que como o vermelho eu já usei outro dia aqui, e eu tenho um vermelho também, só que a pessoa tem todas as cores, né? Quase todas, e agora eu tenho uma nova também, quero avisar pra vocês que eu tenho uma outra nova. Olha que show. Olha aqui, ó. Center Ótica, a minha ótica de confiança passa a ser a sua também. Não perca esta oportunidade. Agora eles abrem aos sábados até o meio-dia, que eles não abriam antes. Boa sorte pra vocês. Olha, eu gosto de vermelho. Eu adoro vermelho. Meu vermelho foi para concerto, foi para botar o antirreflexo que não tinha antes. Magda, eu queria comentar um pouquinho sobre o Rio Grande do Sul. Hoje iniciou a transição, então, para o novo governador eleito. E a situação é realmente caótica. Está se falando em 3 bi de déficit público. E, na verdade, faz 4 anos que o governador atual já anda com um déficit bem grande. E quais são as reformas necessárias, então? O presidente eleito vai ter que manter a alíquota de ICMS, o governador eleito, e isso aí está gerando aí um movimento muito forte de toda a indústria, por exemplo, Fiergues, que nitidamente, sabiamente, é contra essa renovação. Você não está simpática hoje. Eu não tô? Tá não. Tá dando o pretexto que o Dudu quer.
Ele sabia disso antes da eleição. O governador Eduardo. Ele sabia antes da eleição. Não, eu fiquei procurando. Ele sabia. O Gustavo Vitorino é amigo de todo mundo, ele é amigo do astronauta. Que o Estado estava arrebentado. Ele sabia que não tinha dinheiro. Ele sabia que as alíquotas iam voltar ao normal em 31 de dezembro. Por que ele saiu dizendo que ia pagar em dia? É que tu e a Luciane hoje tomaram conta do programa, né? Porque um tá jogando pro outro. Não, eu não estou muito feliz com a doutora Então Luciane. deixa ela falar, porque tu e ela, a gente não consegue aqui falar, não consegue passar dos assuntos. E ele tem que aprovar também o regime de recuperação fiscal. Então, sem essas duas medidas, realmente vai ficar muito difícil. Eu vou pedir que a gente tenha uma linha de coerência entre o governo federal e estadual. Por favor. Nós estamos querendo dar prazo pro Bolsonaro e não queremos dar prazo pro Leite. Não é que não estão querendo dar. É lógico que ele precisa. É lógico que ele vai precisar manutenção. Ele não tem receita. O Estado é deficitário, confessado pelo governador que está largando. Não tem previsão de salário. Não tem previsão de nada. Aí nós ainda vamos reduzir. O que ele está pedindo é que seja prorrogado por 1 ano e o que ele disse na campanha, que ele queria 1 ano para botar em dia. Eu sou testemunha disso. Ele nunca disse eu até trouxe isso para a bancada, que ele tinha dito que ele teria que prorrogar um pouco essa questão do ICMS durante determinado tempo, mas que não seria durante os 4 anos. Agora a informação do Rucho é de que é 1 ano. É 1 ano. Então ele avisou. Já sei quem vocês dois votaram. Mas não é, Gustavo Vitorino, de votar ou não votar. Mas começou de votar ou não votar, Gustavo Vitorino. É a questão de ser honesto. Eu não estou aprendendo a fazer o beijo do Gilmar Mendes. Já te disse que é impossível, porque tu não tem o lábio superior. Tu não tem, tu tá não com a dá. técnica comunista. Tu vai ter que botar. A outra pessoa Tô aprendendo a fazer o beição do Gilmar Mendes. Agora, uma coisa é fato. Quando o governador atual assumiu, ele estava com um déficit de 1,6 bilhões. Hoje se fala em 3 bilhões. E se essas medidas não forem implementadas, vai possivelmente dobrar para 6, 7 ou talvez 8. Vamos esperar. A pessoa não sentou na cadeira ainda, gente. Não, mas é essa notícia que eu tô dando. Sim, hoje iniciam ele avisou que vai fazer. Hoje, essa é a notícia. Ele disse que não vai pagar os salários em dia. Ele está pedindo que seja prorrogado uma medida que foi extremamente ele disse desde o início que era isso que ele ia fazer. Eu acho que é necessário. Ele está pedindo. Eu não me surpreendo, não. Acho que não pode surpreender que seria agora. Até porque ele disse na campanha. Ele falou em 1 ano. E que pediu 1 ano. Aí nós, como ele disse, aí não assumiu, nós estamos cobrando. Já com o federal, nós estamos imaginando que legal, que vai melhorar, querendo criar uma agenda positiva, como estamos fazendo aqui. Bom, vamos lá, dona Carla, vamos mudar de assunto. Eu sou contra imposto, vou continuar contra imposto e se manter imposto, vai tomar pau. Se mantiver, por favor. Mantiver é melhor. Não, quando a gente quer achincalhar os outros, a gente não pode deixar puro. A gente pagar R$5 pela gasolina em Santa Catarina, 4,10, 4,12. Te muda pra Santa Catarina. Eu vou mudar esse troço aqui, que eu sou daqui, eu sou gaúcho. Vai lá disputar o lugar na bancada com o Paulo Prado. Não, senhora, eu sou gaúcho, eu tenho as botas sujas de bosta de vaca. Então vai limpando as tuas botas enquanto o Chicão vai falar. Ele tomou chá de macho antes de sair de casa hoje, não tem bola. Eu quero fazer uma pergunta pro Vitorino. Daqui a pouco passa. Só uma pergunta pro Vitorino. Tudo bem, Vitorino, subiu para 1, para 3, para 10. Agora, por que não privatiza tudo? E não me venha com aquele desdobre, não privatizar o Banrisul. A maior ignorância que um cara pode dar, um parlamentar para mim, é dizer, não privatiza o Banrisul dá lucro. Mas o que dá lucro tu tem que privatizar. É que nem você mas olha só meu raciocínio é inteligente, Rúcio. É assim, não faça teu raciocínio, deixa ele fazer o raciocínio dele. Você tá duro, não tem grana. Tu tem 2 apartamentos, um na 24 de outubro, que é cash, vende na hora, e o outro lá no Belém Novo, tu não vende. Quando é que tu vai vender? O da 24 de outubro. O que tá bom? O Banrisul tem que vender, tem que privatizar presídio, privatizar tudo. Aí chega perto para pagar. Tá. Sempre tem um rolo não privatizado. Tá, vou te contar uma coisa. Porque, deixa os outros responder, os outros também sabem, a Assembleia não dá autorização para privatizar nada. O que eles conseguiram privatizar, que é zoológico, esse negócio, eles não conseguem. Os bichos estão tudo morrendo, cheio de carrapato, de pereba lá. Não te desgasta. Não te desgasta, Gustavo Vitorino. O Estado não tem dinheiro. Aí tem um jardim botânico, tem um zoológico, tem uma gráfica, tem um não sei o quê. Daqui a pouco a gente vai descobrir que eles são sócios da... Tá, não te desgasta porque ele já disse que ele não é a favor de privatizações.
Quem? O Chicão? O do Eduardo Leite. Mas com muita parcimônia. Mas, na verdade, ele está tentando fazer a mesma coisa que o Rio de Janeiro fez para poder oferecer os ativos da CE, da CRM, da Sulgás, para poder fazer frente e fazer caixa. O problema é que no Rio de Janeiro já saiu a verba e aqui ainda está um pouco complicado, mas isso é uma das medidas que ele vai ter que aprovar. E aí oferece os ativos. Aí aprova, aí a justiça não deixa. Apareceu um juiz aí esses dias de trabalho que bloqueou tudo, deu uma liminar, não pode privatizar, não sei o que. Rio Grande, já tira uma grana legal. Não, faz o seguinte... Não quer vender nada. Não, mas é que eu falei, você mudar de um estado, de um país socialista para um país 100% democrático, leva tempo, amigo, porque as corporações tomaram conta. Hoje a máquina pública pertence às corporações. Tá, isso a gente já disse. Então posso continuar o programa, Guilo? Obrigada. Fala, Ruxa. Não, primeiro, a aula que nem é de política. A aula é de economia. A aula é de economia. Então, o senhor tem uma empresa... Veja, senhor, olha o que vocês desaprendem nessa bancada às vezes. Vocês têm que trocar de canal mesmo, porque aí é brabo. O senhor tem uma empresa dando lucro e uma empresa não dando lucro. O que o senhor faz? O senhor vende a que está dando lucro. Mas, cara, mas tu precisa ter dinheiro para pagar a dívida. Não está dando lucro, senhor. Mas, senhor, isso aí... é para dar empresa. Isso aí é tentar a inteligência da gente, pessoal. O que a gente tem que fazer é amar... Então vamos fazer. Eu disse que eu acho que está errado e vou dizer o que acho que tem que ser feito. O que tem que ser feito é exatamente as empresas que não dão lucro, exatamente, torná-las atrativas para jogar no mercado. Só que o empresário, ele não é empresário bem-sucedido por ser burro, e ele não quer essas porcarias, lógico, ele quer o nosso Banrisul, que é uma das poucas coisas que dá lucro nesse país. Para quê? Para que tu entregue uma empresa que dê algum rendimento para esse Alguém mais quer falar sobre esse assunto antes de eu passar de volta para lá? Para aí, não, Chicão, aí eu ainda sou coordenadora do programa, só um pouquinho. Roberto, Marne e Carla. Eu quero falar a respeito de conhecimento, de cultura, quero falar do estudo. Eu estou aqui com uma notícia de uma deficiente visual de 60 anos de idade que fez o Enem no Espírito Santo. Olha que coisa bonita. Ela tem 9 netos e diz que ela considera o estudo um brinquedo, que ela adora brincar. Imagine uma pessoa deficiente visual passando, ela tem aulas, pessoas ledoras que leem livros para ela e alguma coisa, evidentemente, usa o braille, usa as aulas gravadas e assim por diante. No primeiro dia de prova, ela se mostrou feliz em continuar aprendendo. Ela considera que o mais adequado seria que a prova fosse em braille ou áudio. Vejam só a importância desse tipo de coisa. Já que nós temos, o próprio Bolsonaro agora utiliza a nossa língua, essa língua para o surdo mudo, etc., né? Que fosse feito também para essas pessoas que não enxergam em braille ou áudio, para que as pessoas pudessem participar disso. Porque esse processo cultural de ensino, e não existe nada mais significativo na vida do ser humano que o aprender, o conhecer, você conversar com as pessoas. Eu me lembro que, hospedado num hotel lá em Lisboa, o Ritz, que é um dos melhores hotéis da cidade lá, eu conversando com um empresário português, um arquiteto chamado Dr. Troufa Real, o nome dele, ele disse, olha, é o único jeito de sobreviver aqui em Portugal é o conhecimento. É o conhecimento. Todos os lugares, né, mano? Sim, mas lá as pessoas... O dinheiro, claro, que dinheiro é dinheiro, né? Mas quando você não demonstra conhecimento, você está alto, está fora. Então, o conhecimento, eu apenas citei Portugal, poderia citar milhões de lugares. Você tem que ter conhecimento e o aprender é a melhor coisa do mundo. Quando você parece que tem uma venda nos olhos, você aprende qualquer coisa, então você se sente feliz. E essa senhora aqui, de 60 anos de idade, meus parabéns a ela. Vai passar no Enem e vai fazer o seu curso superior. E o conhecimento em Portugal é absolutamente acessível e bem diferente. E gratuito. Exatamente, acessível. Amo o Chicão e os olhos verdes dele. Beijos para ele, Rose de Esteio. Carla, a respeito do ensino debatido aí no programa, o Vitorino está completamente certo. A mãe dessa menina aí é que não prestou atenção no comentário do Vitorino. Vamos acordar, minha gente. Jô, de Porto Alegre. Ele mudou o discurso depois. Mudou. Não é que a mãe da menina... Não, Gustavo. Então você não está ouvindo o meu comentário.
Sim. Porque eu falei sobre a aplicação... Não, mas tu falou de um outro jeito. Não, eu falei da aplicação de sociologia, essas coisas, do curso básico e fundamental. Tá. Ela falou que a filha dela está fazendo uma faculdade de sociologia, é outro universo, é outro parâmetro. Boa noite, por que vocês não me atendem no WhatsApp? Porque não dá para ligar, gente, só escrever. Não é para ligar o WhatsApp, é só para escrever. Exatamente. Daí escreveu de novo, boa noite, amigos da bancada. Perguntem para a dona Magda o que ela achou da decisão da Comebol. É o Volney de Caxias. Não fiquei surpresa, não esperava nada melhor do que isso, porque é tudo um bando de corruptos, estava tudo certo já. Bom, mas ele quer minha opinião, dá licença. Mas achei que, sabe, não tinha nem como mexer nisso, os caras estavam lá, já, sabe, já estavam anunciando, já tinha tudo, não tinha como resolver, mas eu acho que o Grêmio fez o que tinha que fazer, sabe? Tinha obrigação de representar os gremistas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, se tivesse dado favorável ao Grêmio, eu tinha medo da gente perder de novo. Então eu achei que foi muito bom, assim, com essa bem. Fala, Chicão. O Marcelo Gajardo foi punido com 6 partidas. E 50 mil dólares. Foi punido por 50 mil dólares. Agora, tirar o time da final e ganhar 3 pontos, isso não existe. Só existe quando tem erro de direito. Ou o jogador foi mal inscrito, o jogador não pode jogar e foi inscrito. Agora, porque o técnico foi suspenso, estava no campo de futebol e depois desceu no vestiário, vai dar 3 pontos para o adversário? Essa aí não existe. Não tem essa. Tá, eu acho que ficou instituído pela Comebol que as regras não precisam mais ser cumpridas. Se ganhar no campo, para ganhar no campo vale tudo. Foi que a Comebol decidiu. Muito bem. Agora, falando em soluções, eu tenho uma para trabalhos em altura. É com a Vertiservice. Especializada em limpezas, pinturas e reparos, com sistema de acesso por cordas, sendo hoje o mais seguro, mais rápido e econômico. Manutenção e reabilitação de fachadas é com a Vertiservice. Profissionalismo e segurança sem você pagar nada a mais. Faça o seu orçamento para sua residência, condomínio, empresa ou indústria. Mas lembre-se, trabalhos em altura é com a Vertiservice. www.vertiservice.com.br, Roberta. Eu gostaria só de trazer uma curiosidade. Amanhã vai ser as eleições legislativas nos Estados Unidos e é muito curioso porque eles têm um sistema completamente diferente do nosso. E eles têm, em suma, 2 partidos em evidência, que são os democratas e os republicanos. E a curiosidade é que, do lado dos democratas, apenas 4 de cada 10 candidatos a cargo de legislativo, de governo estadual, são homens brancos. Já do lado republicano, 3/4, ou seja, 90% dos pretendentes são homens brancos. E o país inteiro está super envolvido. Mais de 30 milhões de pessoas já votaram, porque eles vão votando ao longo dos dias. E é muito interessante o que está acontecendo lá. Bom. E complementando, é muito engraçado que, em regra, essas eleições de meio de governo presidencial, o outro partido é que vence as eleições, né? Mas o presidente Trump tá com uma estratégia tão eficiente que, aparentemente, as chances são bem grandes dos republicanos ganharem agora na renovação. O lado bom, que eu acho que é interessante para a gente trazer para a nossa cultura, é que os americanos têm como cultura controlar o seu presidente. E uma das razões que eles não votam no mesmo partido do presidente, que é um jeito de fazer com que haja um certo controle. Deixa eu dizer o seguinte, eu tinha prometido para o seu Carlos Alberto que eu ia ler, né, se ele parasse de mandar. Aí ele começou a mandar um outro assim, acredito na sua palavra, você afirmou que ia ler. Ô, seu Carlos, olha aqui, o senhor é o Carlos da resistência, mas eu não, Carlos, né? A minha resistência é muito mais curta, mas vamos lá. Vamos lá. Poderia, por obséquio, dirigir a seguinte pergunta ao senhor Mário e ao senhor Vitorino: por que a direita tem um juízo de valor associado a livre-arbítrio na escolha de sua ideologia e a esquerda é julgada como sendo doutrinada na escolha de sua ideologia? Gostaria que fossem imparciais na resposta. Em tempo, gostaria de parabenizar o Chicão, que apesar de ser de direita, é o único fiel às suas crenças e o único que bate no peito. Ele tem ideologia de direita, mas espírito de esquerda. Carlos da resistência, mas não é resistência de chuveiro. Fala, Mário. Ele que disse.
Essa coisa de esquerda e de direita, eu aprecio as pessoas inteligentes, as pessoas com cultura, as pessoas que tenham as suas opiniões formadas. Não me interessa a ditadura do proletariado. Leia, é bom, você vai ler, você vai conhecer Marx, o Capital, tem tantos livros maravilhosos. De direita, quantos autores de direita que nós temos aí que falam a respeito disso? As pessoas cultas podem estar indo na direita ou na esquerda. Aliás, na Alemanha existe um partido chamado Die Mitte, que significa centro, e que manteve a Angela Merkel durante todos esses anos como a chanceler da grande Alemanha. Então, isso não adianta, essa coisa de o que é direita, o que é esquerda. O meu de esquerda e meu direito é o país, eu quero o bem do país. Tanto é que eu torci, eu já disse aqui, pelo Fernando Henrique, torci pela Dilma, torci pelo Lula, torci pelo Itamar Franco, torci por esse senhor Michel Temer, que nós torcemos aqui um horror por esse Michel Temer, ele deu no que deu. Certo, né? E estou torcendo pelo Bolsonaro, que ganhou a eleição. De onde eu concluo que nós somos azarão. Não tem dado onde eu concluo que não tem dado certo a nossa João torcida. Figueiredo, com quem almocei 2 vezes, Cara, torci pelo presidente Médici, torci por todos, eu torço pelo país que tá lá, eu sou brasileiro. Dona Magda, posso... Não pode. Não pode, nós estamos encerrando. Mas eu gostaria, viu? Para aí, não. O Gustavo Turino tem que responder pro Carlos Alberto. Seu Carlos Alberto, eu vou dizer uma coisa Bem para você. rapidinho. Você sabe qual é a diferença significativa que tem de direita e esquerda? Isso, É o seguinte, sim. a esquerda, ela endeusa corruptos, débeis mentais, vagabundos e coisas. Que isso? É o caso Tá do Karl ofendendo a Marx, pessoa, por Gustavo. exemplo. O Karl Marx, por exemplo, eu não sou eu que digo, é a história que o Karl Marx era vagabundo, nunca trabalhou. Não, Ele escreveu um tratado sobre trabalho, sobre defesa do trabalhador. Brincadeira tem hora, né? Tá, vamos avançar. É só ver como é que tratam o Lula. Bandido, corrupto, ladrão, condenado pela justiça, e tratam o cara desse jeito. Vai ver se o Bolsonaro fizer lambança, senão vai levar bico aqui. Ruschel, é sobre isso que tu quer falar? Não, eu queria me somar à Então, inteligência some-se. do Marne, porque muito aprendo com ele, embora por intuito, eu sempre fui na linha dele. Eu acho que quando a gente se engessa, quando a gente diz que é de direita ou de esquerda, nós ficamos enraigados a conceitos e só consegue enxergar um lado. Tu bota uma viseira de cavalo, assim, sabe o que é aqueles troços assim? Sim, e tu tem só um nome enxerga, aquilo, e bem tu só bacana. enxerga o teu Aí lado. muda de novo, passa a chamar Murilo. Não, isso também é um posicionamento. Não é um posicionamento. Não. Porque tem coisas, tem não acho, conceitos não de acho. direito e conceitos de esquerda que são válidos. A moderação não impede. Mas eu Gente, sempre o disse que eu tenho Vitor, pensei que eu ia terminar. o Ruschel não conseguiu pensei que eu ia concluir terminar. Foi a E eu, Foi defender. e eu ando tão comportado nesse programa que eu não Hoje o interrompo senhor está ninguém. Eu não comportado. interrompo ninguém. Então eu acho assim, é muito mais fácil tu te agarrar no que é certo e errado. Pelo menos para ti, porque daí tu pode errar no conceito, mas tu não erra por radicalismo, por estar sempre do mesmo lado, porque como eu concordo com uma linha, eu tô agarrado a essa linha. Eu não tô agarrado a nenhuma linha, eu não tenho compromisso com ninguém, quem paga minhas contas sou eu. Se não né? trabalhar... E eu não dependo de política, eu não dependo de partido, eu não dependo, eu digo o que eu realmente penso. Então é muito mais fácil eu trabalhar em cima do certo e errado. Tá? Por isso que quando eu vim para cá, na época da Lava Jato, eu devo ter narrado mais de 20, 30 processos aqui, de todos os partidos. Para mim não tem partido, basta estar condenado. Eu sou um legalista, tá preso. Como é que o Gustavo disse que eu sou um Murilo? Não, eu me defendo dizendo que eu acho que eu sou um legalista. Eu sou pela lei, eu respeito a lei. Também sou por isso que legalista, brigo não tanto tem pela nada mais lei. legalzinho que eu. É verdade. Tá bem, Obrigado, dona Magda, Fala, pela Carla. oportunidade, dona Não, Não, fala, eu Carla, me fala. somo aos comentários do Marne e do Ruschel, porque eu acho que realmente os extremos, eles, apesar de Eu acho que é necessários, burro. muito, mas exatamente, Acho que tu é burro. achar que Você é só uma burro. linha tá certa, isso não cabe. Dona Magda. Pois não, doutor Eu Ruschel. peço Vênia para trazer uma notícia aqui, para alterar um pouco a Por bancada, favor, ou doutor. acalmar a bancada. Pois não, por Na verdade, nós temos muito orgulho, um gaúcho, o Onyx Lorenzon, está numa posição de destaque aqui no governo e agora Ele vai que manda, assumir, ele que vai manda. assumir toda a coordenação. É o gerente. Mas a notícia que trago não é essa, porque essa é de domínio público. Quem será o seu substituto na Câmara Federal. Quem Para será? nossa surpresa, é um ex-jogador de futebol com uma brilhante passagem por clubes. Ele jogou até no próprio Internacional, mas jogou em clubes grandes, jogou no São Paulo, jogou no Atlético Paranaense. Teve uma passagem muito breve pela seleção brasileira, né? Então ele até se mostrou surpreso isso, porque quando ele entrou em licença e ele assume amanhã, então seu primeiro dia para completar esses 3 meses que faltam de legislatura, né? Ele é de um partido de oposição, ele não é do governo, mas demonstrou apreço ao Bolsonaro, diz que está em consonância com as ideias
novas do país. Disse que vai ligar também para o Onyx para se intimidar com para criar intimidade com a função, sim, que ele desconhece, está chegando em fim de governo assim, mas é uma experiência bonita. Ele é um jogador que ele tem um apelido de coração valente, porque ele, quando jogava futebol, ele teve um problema no coração e teria que encerrar precocemente. Os médicos conseguiram lhe dar uma sobrevida esportiva. Ele completou a sua carreira, é um homem bem-sucedido, foi para a política, se elegeu como vereador na sua cidade lá de Caxias e aí conseguiu agora essa suplência como deputado federal, vai completar esses 3 meses. Washington, o nome dele. A mesma sorte não teve o Ivan Trilha, que faleceu aos 71 anos, nesta segunda-feira. Nome de referência na área da paranormalidade, escreveu muitos livros, gravou muitos discos e foi um dos pivôs da separação de Teixeirinha e Mary Terezinha, com quem ele casou depois em 1984. Você sabe que eu conheci muito bem o Ivan Trilha. O Ivan Trilha foi... Traumatismo craniano. Isso. Olha só, o Chicão me perguntou por que ele morreu. Ele morreu vítima de traumatismo craniano. Ele se exercitava numa quadra no condomínio em que vivia na capital mineira. Ele pendurou-se na trave de uma goleira que acabou caindo sobre sua cabeça. Ele chegou a ser internado e tal, mas... Antes que o Mário faça o comentário, só quero dizer que é muito mais comum de cair, porque tu projeta, segura ali e a barra de ferro cai. Nós tivemos um menino que morreu há pouco tempo também nessa condição. Primeiro, o Ivan Trilha, ele era amigo pessoal do Manuel Noriega. Ele tinha, inclusive, um passaporte panamenho autorizado pelo Noriega e a Mary Terezinha também tinha um passaporte panamenho. Aí ele foi embora para a Espanha, me deu um cartão dele à Espanha. Quando você for à Espanha, me procura. Quando tu fores à Espanha, me procura. Aí um dia eu fui lá em Madrid, me deu o endereço de Madrid, eu peguei um táxi, vou procurar o Ivan Trilha. Eu chego na portaria do prédio, essa história é fantástica, né? Aí cumprimentei o cidadão. Na Europa você tem que cumprimentar as pessoas, senão as pessoas não respondem. Sim, as pessoas são educadas. Aí eu perguntei, eu estou procurando o senhor Ivan Trilha, por favor, ele mora aqui? Ele disse, nós também estamos procurando ele. Eu virei e fui embora. Eu não sei o que aconteceu com o Trilha, com o Ivan naquela época lá na Espanha, porque lá não dá para brincar na Espanha. Né? Muito obrigado. Então, não sei o que, necessita falar, não sei o que, etc. Aí peguei e fui embora, né? Agora era uma grande figura, ele adorava a noite de Porto Alegre. Às vezes nos encontrávamos na casa noturna do Rubens Santos, lembra do Rubens Santos? Sim, claro, imagina que não. Amigo, né? Querido amigo. Notiva, o cantor é comigo. Então... Né, Vitorino? Ele era uma figura... Ele tinha um domínio com a palavra, né? O Ivan tinha um domínio com a palavra, um conhecimento. Ele chegava no âmago da questão, ele conversava com as pessoas, ele era um cara simpaticíssimo, né? Para não dizer outras coisas. Olha, momento obituário do Atualidades Pampa. Mas assim, coitado, ele morreu, mas é uma coisa que chega a ser engraçada. Ex-boxeador argentino morre engasgado em concurso de croissants. Ai, não acredito. Verdade. A competição consistia em engolir o maior número de alimento em 1 minuto. Tu podia participar disso, Gustavo Vitorino. Olha aqui, Parou. O ex-boxeador Mário Melo, campeão argentino e sul-americano de boxe, morreu no último domingo com uma crise cardíaca, engasgado após participar de um concurso de comer croissants. 56 anos, ele participava de uma competição gastronômica em Pinamar. Ele obstruiu a via aérea com o croissant e provocou uma parada respiratória. Tentaram reanimá-lo e tal. A gente achou que era uma brincadeira, disse a irmã dele. O concurso consistia em engolir uma hora, como são chamados. Aqui não conta quantos ele comeu. Bom, mas enfim. Deve enfiar com o dedo ali. Sei lá, fala assim, aquela coisa. Era o Mário? Parou, mas esse não era o Mário de nenhum de vocês, era o Mário lá da Argentina. Mas o Mário tem razão, tinha que ter enfiado o dedo, né? Aproveitando Novembro Azul. Que isso? Tá ouvindo, professora? Mário, vamos aos aniversariantes, por favor. Mas primeiro aniversário. Foi o melhor deles. Foi o pé de musgo lá. Eu falo, é uma palavra que eu sempre uso aqui, antonomasia. O que significa? Eu adoro antonomasia. A Águia de Aia. Quem foi a Águia de Aia? Quem foi? Quem foi? Rui Barbosa. Rui Barbosa, eu
Sabia? Ajuda dos universitários. Quem é o rei das mulheres na mesa aqui? Quem é o rei das mulheres? Quem é? Não é o seu Chicão. Não. Bom, Rui Barbosa estaria de aniversário hoje. Um dos homens mais inteligentes deste país, um dos homens mais cultos. Quando você for ao Rio de Janeiro, vá a Botafogo, um bairro do Rio de Janeiro, vá à casa de Rui Barbosa, você vai ver a biblioteca, vai ver a mesa em que ele trabalhava, dava os seus despachos, você vai ver os manuscritos dele. Foi uma figura fantástica, um grande homem, um grande filólogo, um grande estudante da língua portuguesa, foi político, foi ministro, foi candidato à presidência da República, derrotado, doutor Rui Barbosa. Outro advogado, também de aniversário hoje, doutor Sobral Pinto. Doutor Sobral Pinto também foi uma das grandes figuras, um jurisconsulto de primeira cepa, de linha fantástico, um homem profundamente conhecedor do direito. Joe McCrea, que é um ator americano que fez filmes B e fez muitos filmes. Roy Rogers, outro, quem não lembra, maravilha. Né? Quem não lembra do Roy Rogers, seu cavalo, né? Traeger, é isso? Seria essa a pronúncia? Eu não sei. Eu acho que é mais ou menos. A gente é brasileiro antes de Trigger, mas é Traeger. Sei lá. Eu quero falar da Vivian Leigh. A Vivian Leigh, maravilhosa. Essa foi uma das mais lindas atrizes, escolhida mesmo sendo inglesa para fazer Scarlett O'Hara, que era a heroína da saga americana da Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Esse filme foi maravilhoso, né? O filme O Vento Levou. Ela foi a grande estrela, a grande mulher do filme, a mulher que volta e explica que o pai ensinou o amor pela terra. Depois daquela conflagração da morte de 600 mil pessoas na guerra entre os irmãos, ela volta para sua terra, depois dos casamentos frustrados. Rhett Butler, Clark Gable vivia o papel de galã, a morte da filha no filme. E outro filme que ela fez que eu achei lindíssimo, chamado Lady Hamilton, que foi um dos grandes filmes protagonizados por essa estrela que tinha problemas sérios de personalidade. Ela mudava de personalidade, foi casada com Laurence Olivier. Marne, posso me permitir imaginar que ela povoava teus sonhos imaginários? Ela era linda, e uma inglesa linda, né? Aliás, as inglesas são muito bonitas, né? Outro aniversariante, o Ike Turner, o marido da Tina Turner, né? O Paulo César Saraceni, ator e diretor brasileiro. O Vitorino, quando dá os conceitos dele, eu nunca entendi. É verdade. Eu pensei a mesma coisa, mas não dá bola. Foi o que eu pensei também, dona Marta. Agora, um político que eu vou falar agora, que o Vitorino votou nele, com certeza, é Enéas Carneiro. O Vitorino deve ter votado nele. O Enéas tinha menos que o Bolsonaro, era 4 segundos que o Enéas tinha. Elke Sommer, a atriz e cantora alemã. Ela fez um filme com Peter Sellers e eu assisti esse filme, tem esse filme em casa, foi o melhor filme do Peter Sellers, que eu já comentei aqui, inclusive. Aí eu fui ver uma fotografia dela atualmente. Ela está com 78 anos. Meu Deus, que o tempo faz para as pessoas, hein? Eu não quero saber. A Ellie McGraw, aquela atriz Ellie McGraw, do Love Story também. Bom, o Art Garfunkel, músico americano, que fazia dupla com Simon and Garfunkel, né? Aliás, quando os dois se separaram, brigaram, o Simon é baixinho, tem 1,60 m e poucos e tal, e o Garfunkel é muito alto. Aí, na hora da briga, o Garfunkel olha para o Paul Simon e diz o seguinte: você nunca chegará à minha altura. Aí brigaram e nunca mais falaram, né? Quantas músicas? Fizeram show no Central Park 4 anos atrás, tocaram os clássicos, Mrs. Robinson, Bridge Over Troubled Water, tocaram os clássicos deles. Isso aí. O Sam Shepard, é um ator americano, o Robertinho do Recife também, Tatum O'Neal. Robertinho do Recife. Atriz americana, filha do grande Ryan O'Neal. De onde é o Robertinho do Recife? De Novo Hamburgo. Ryan O'Neal, que fez o Love Story, e esses dias eu vi uma fotografia dele também, a Ellie McGraw. Realmente o tempo é implacável. Ele tá um caco e ela macaca. O Marcelo D2, cantor e compositor brasileiro. Eu não gosto dele, ele é mal educado por você. Esse aí tá fora, tá na lista negra. E o Mr. Catra, né, que faleceu recentemente, né? Que estaria completando hoje 50 anos de idade. São esses aniversariantes. Bom, o Rogério Feltrin, aquele colunista da Folha de São Paulo, que escreve sobre televisão e rádio, escreveu na coluna dele hoje um assunto que, olha, repercutiu bastante. Ele disse que está uma guerra nos corredores da Globo entre
ele não e os bolsonarianos. Eu não faço novela com essa mulher, eu não vou dar beijo nesse sujeito, eu não sei o que. Mas é a nossa atual hora de ir pra lá, Carla. Tu quer ser atriz? No segmento musical. Segmento musical, então tá. Não, eu não quero, eu queria. A coisa tá terrível no segmento musical. Os programas da Globo. O que for no programa tal, aquele sujeito defendeu o Bolsonaro, eu não vou tocar no programa dele, não sei o que. Que tal o negócio? E é um colunista bem informado. O Rogério Feltrin da Folha de São Paulo. Eu quero dizer que eu apoio a carreira da doutora Carla. Eu também. Eu queria dizer que seria com o meu voto, faria muito bom. A minha audiência é exatamente. Eu veria toda. Eu voltaria a ver novela, coisa que eu não faço há 30 anos. Não, novela não. Eu queria fazer um filme. Não é novela? A dona Carla vai fazer um filme, mas o Marne Barcelos, por exemplo, foi ator pornô por mais de 20 anos. Vitorino, vamos deixar de continuar isso com o coleguinha. Respeito com o coleguinha. Ele foi demitido por falta de... Agora, uma coisa é certa. O troço vai ficar muda também. Parou. Você tá vendo que ela é pequena? O rei das mulheres... Deixa a coleguinha falar, gente. Deixa a coleguinha falar. Pequeno polegar não me irrite. O rei das mulheres da bancada, Marne Barcelos. Porque pode ter certeza, com as mulheres que ele esteve, nenhum outro esteve aqui nesta bancada. Com relação ao Enéas, o Enéas era uma pessoa muito inteligente, era matemático, cardiologista, tem publicação internacional, então quer dizer, o Enéas era... Só que ele não tinha, como disse o Rucho, ele não tinha internet como teve o Bolsonaro, ele só tinha os 4 segundos de campanha, não existia. E depois ele fez uma votação, desculpe te interromper abruptamente, o que é uma grosseria que não é comum. Tá, mas vai a notícia. Vai lá. Faz um prólogo. Aí depois até falar as pessoas não sabem mais qual é o assunto. Ele fez uma votação depois extraordinária em São Paulo. Deputado federal. Deu esse reconhecimento. Exatamente. Eu queria registrar meu protesto quanto à decisão do parecer favorável, para progressão de pena do Alexandre Nardoni. Foi unânime por todas as... mesmo? Exatamente. O diretor de segurança, diretor técnico, psicóloga, psiquiatra, todos atestando que ele possui uma ótima conduta e está apto ao benefício. Pessoal... Tá, mas ele pediram um outro exame. Que é aquele mais bacana. Mas ainda não tem. Não resolveu, mas eu acho que ele tem que passar por aquele. Exatamente. Mas esse parecer já lhe é favorável. É mesmo. E já cumpriu, ele foi, vamos só relembrar, ele foi condenado a 30 anos e 2 meses, ele cumpre pena desde 2008. E a culpa até não é dele, é do regime. A possibilidade de regime de progressão de pena. Mas assim, foi um crime bárbaro que foi feito com a menina. Ele nega até hoje tenha feito isso. Ele nega. E a Ana Jatobá já está no regime semiaberto. Ela já faz mais algum tempo. Seguindo em crimes bárbaros, então, dona Magda, a gente está acompanhando muito de perto o inquérito daquele jogador Daniel, né? A polícia já descobriu um caso de mentiras em cima de mentiras. A menina disse que conheceram ele na festa ali e agora já apresentaram uma foto do aniversário do ano passado da menina. A menina do lado dele mentira, né? Uma história com ele depois. É um horror. Mas a notícia nova e que é importante, sim, é que já se descobriu que foram 4 pessoas que estavam no carro, ele, o assassino, confesso, né? E mais 3 pessoas junto com o Daniel quando foram para aquele mato. E esse primeiro, hoje, se apresentou e está marcado para quinta-feira o seu depoimento. Então a polícia não fez a preventiva hoje dele, vai ouvi-lo quinta-feira e em cima do depoimento dele vai pedir ou não a prisão dele. E os outros 2 já estão identificados, mas não estão localizados. Porque assim, além dessas 3 pessoas aí, são 3 homens, é isso? 3 homens. 3 homens. Mais o marido da suposta agredida. Mas a mãe e a filha também estão completamente envolvidas. Estão presas. E assim tem que ficar, né? Assim tem que ficar, todos eles é uma história muito mal contada. Eu, na verdade, fiquei sabendo através de vocês... O que não é mais controverso, dona Maria, é que as agressões já começaram na frente de todos que estavam na festa. Então, todos sabiam. Todos sabiam, né? Lógico que uns não agiram diretamente. Diretamente são quando botaram no carro e 3 pessoas entraram junto
com que viria a fazer. Tá, mas e o fato do que aconteceu, eles insistem que ele assediou aquela linda senhora? Ah, não, isso não tem como exercer o contraditório, porque isso só tem a versão dele, porque só teríamos a do morto e a da... Não, mas tem uma foto que ele postou, não? Sim, mas a foto ele postou, ele idiotamente se deitou do lado da mulher e postou fotos do lado da mulher dormindo e ele do lado. Será que ele não tinha idiotamente, ele fez duas fotos assim. Mas agora é absurdo a tentativa de encobrir, de ocultar, ligando para a família da vítima, para a mãe. Aquilo ali para mim foi... Aquilo é terrível. Ele tem que arder no fogo do inferno. Agravante de pena. Aquilo ali para mim é um agravante. Né? Como esse Alexandre Nardoni tinha que também arder no fogo do inferno. É verdade. Quem joga uma filha, corta a segurança, aquela segurança, atira uma garota do 6º andar do seu edifício para encobrir o assassinato da mulher. Que foi a mulher que matou a menina. No momento. É isso. Quem que vai acreditar nesse país? Mas é como diz a Lu, né? É a lei. Prisão perpétua tinha que existir, ou pena de morte, enfim. Não, aquele crime. Agora, a progressão de pena, isso é um absurdo que acontece. Para a gente, né, desocupar os presídios, a gente tem progressão de pena. Então, num caso desses, não tem como não ter uma prisão perpétua. Um pai que joga uma filha pela janela não tem a mínima possibilidade de voltar, ainda mais cumprindo 10 anos. Dos 30, cumprindo 10. Se ainda cumprisse os 30 que fosse condenado, com formação no direito, hein? Ele é bacharel em ciências jurídicas e sociais. Fala, Gustavo, você está tão quieto? Eu não. Então a Roberta vai falar. Essa semana passada, a livraria Saraiva apareceu com a informação que vai fechar 20 livrarias, 20 lojas no país inteiro. É uma pena, é lamentável. Realmente, esse ramo está sofrendo muito. A Cultura, que também é concorrente, são duas... Saraiva e Cultura são protagonistas, fizeram muito sucesso e estão nas piores crises e que responde à pior crise do mercado editorial brasileiro. Nos últimos meses, as duas, tanto Saraiva quanto Cultura, não conseguiram liquidar pagamentos dos seus fornecedores, agravaram a crise das editorias e, enfim, a curiosidade, né, é que a Saraiva, por outro lado, está tendo muito ganho com o e-commerce. Nesse sentido, ela está aumentando 38% as suas vendas. Então, também tem uma questão de realidade. As pessoas estão fazendo mais compras de livros e artigos de livraria através da internet. Muito mais. Roberta, isso eu posso falar assim, até com uma propriedade, embora não é um assunto que eu domino, porque eu estou vivendo. Estou desde janeiro escrevendo meu livro e eu não vou botar em livraria nenhuma. Boa. Sabe por quê? Porque 40% eles cobram do autor. Então fica inviável. No Brasil, que estão se editando livro, eu acho que está batendo recorde de edições de livro, e essa nossa Feira do Livro é um exemplo. Editoras pequenas estão editando bastante livro e os autores estão vendendo tudo na internet, fazendo sites, ou vendendo no Instagram, no Facebook. Porque a livraria te tira 40%, ainda pega o teu livro e te atira numa prateleira no cantinho, não existe. Então é melhor tu botar em amigos, restaurantes, lojas, o livro à venda e paga um comissionamento, pelo menos vai ter um banner responsável pelo teu... Gustavo Vitorino passou o programa praticamente todo e eu não perguntei a tua opinião sobre o novo presidente do Conselho Diretor da Anatel. Assinado pelo Michel Temer, o decreto de nomeação do novo titular, senhor Leonardo Euler de Moraes, que já fazia parte do conselho. Eu me lembrei de ti na hora que eu li. Esse seu Leonardo, ele já estava lá. Sim, já é do conselho, já é do conselho. Eles fazem um... O que eu quero dizer é que o seu Michel Temer e a turma dele, do MDB, o que eles estão fazendo é de uma imoralidade sem tamanho. Beira a canalice. E eu vou explicar por quê. Eles estão nomeando os conselheiros para as agências controladoras agora. Quando deveriam, sabendo que daqui a menos de 60 dias vão entregar ao governo. Então estão nomeando os amigos, indicados pelo partido, os últimos parentes que eles querem empregar, quando na verdade a ética e a moral diriam o seguinte: não vamos nomear ninguém. Aí alguém vai dizer assim: mas depois muda. Não pode mudar. Não pode, porque esses conselheiros têm mandato, eles não podem mudar. Então, seu Temer, o senhor definitivamente, no final do seu governo, está mostrando mais uma vez que o senhor veio o pior presidente do Brasil das últimas décadas. Muito bem, chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, com mais informação
Mais bom humor, mau humor também, seu Francisco Valentim. Sou eu mesmo que comando. Respondendo o que o senhor me perguntou, o senhor tem toda a razão, sou eu mesmo. Beijo para vocês, até amanhã.